Flamengo topa vender o Wesley pelos valores apresentados pelo clube italiano. A Atalanta melhorou a proposta para o Flamengo. É isso mesmo. A proposta feita, a primeira, já era muito boa. A segunda, pelas condições, na minha visão, melhor ainda. É uma proposta, na minha opinião, irrecusável. 20 milhões de euros pelo lateral direito Wesley é muita grana. Eu acho que tem que vender na hora. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meio argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton, da Inglaterra. Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de fazer uma oferta para um jogador argentino no valor de 109 milhões de reais ou 18 milhões de euros. Pelo menos foi o que informou o pessoal do GE. O interessado é Carlos Alcaraz. Nação rubro-negra, é plantão urgente. Eu tô chegando com tudo nessa segunda-feira para atualizar vocês sobre as principais notícias do nosso Mengão. Flamengo repatriando o atacante Michael Robozinho. Tem também Carlos Alcaraz chegando para ser o substituto de Arrascaeta, argentino de 21 anos, muito bom de bola. Flamengo vendendo Wesley por valores astronômicos. Tem muitas novidades nesse grande corte que eu separei para vocês, tanto da SBT Esporte, tanto do Vene Casagrande e até mesmo do canal do Nicola. Vocês vão ficar sabendo de tudo que está acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo, o nosso grande amor. Mas antes de começar esse vídeo top, não deixe de apoiar os nossos amigos da 1xBet. A 1xBet é uma das maiores casas de aposta do Brasil e do mundo. É isso mesmo, parceiraços do nosso canal. Vocês podem utilizar o nosso cupom Diário do Flamengo. É simples assim, vocês vão colocar o link que eu estou colocando fixado nos comentários, vocês vão lá no cupom Diário do Flamengo, clica lá e vocês vão estar conhecendo a plataforma. Eu tenho certeza, nação, que vocês vão gostar e vão gostar muito dessa grande plataforma. E para quem depositar R$50 usando o meu código, terá um bônus de 100% no primeiro depósito. É isso mesmo, bônus pode chegar a $300, isso equivale a R$1.560. Corram lá, nação, corram lá, não custa nada, vem ser feliz. Agora assista esse grande corte que está sensacional. 1xBet para alegria de toda a nação rubro-negra. Clicou? Só clicar no link aqui abaixo e vamos ser felizes. Vamos fazer aquela fezinha. E agora dê uma olhada no que a mídia esportiva está falando sobre o mercadão da bola do Flamengo. Vene Casagrande, o que aconteceu com o Flamengo? Vamos lá, antes de mais nada... Foi justo o empate? Vamos lá, é isso que eu ia mencionar. O empate não é injusto, muito pelo contrário. Se a gente for parar e analisar, no primeiro tempo o Flamengo foi muito bem, no segundo tempo o Palmeiras foi muito bem. Perfeito. Só que se a gente for analisar o contexto do empate, é um empate com gosto de derrota para o Flamengo. Primeiro, o Flamengo entrou com força máxima. O Palmeiras não entrou com força máxima, pensando no jogo de quarta-feira contra o Botafogo pela Libertadores da América. Já parte desse princípio. O Flamengo estava vencendo por 1-0 até os instantes finais do segundo tempo. E aí o Flamengo vai e toma um gol totalmente bobo e novamente e bola aérea. Embora o Tite tenha dito na entrevista coletiva que não foi bola parada, beleza, não foi bola parada, mas foi uma jogada de bola aérea. E novamente o Flamengo sofrendo gol nesse quesito. É algo que o Flamengo precisa melhorar. Inclusive, a comissão técnica do Tite pediu a contratação de um profissional para trabalhar esse quesito e até o momento não surtiu efeito. Porque o Flamengo vem sofrendo bastante nessa parte defensiva. Então, no fim das contas, eu achei o empate com muito gosto de derrota. Porque o Flamengo deixou escapar uma vitória dentro de casa, diante de um Palmeiras que poupou. A verdade é essa, embora seja um baita time, um baita elenco, mas o Palmeiras não entrou com força máxima, o Flamengo entrou com força máxima. O Flamengo fez um primeiro tempo muito bom, eu gostei do primeiro tempo, no segundo tempo caiu de rendimento e eu acho que o Tite errou novamente nas substituições, porque a partir do momento que ele faz as alterações que ele fez, ele chama o Palmeiras para o campo dele, e foi o que aconteceu. E o Palmeiras conseguiu um empate no finalzinho, repito, empate com gosto de derrota, porque o Flamengo poderia ter vencido o Palmeiras, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O Flamengo poderia ter assumido a liderança novamente com um jogo a menos em relação ao próprio Botafogo e poderia ter ficado mais distante ainda do Palmeiras, que eu repito, que é um rival direto na briga pelo título do Campeonato Brasileiro. Mas o pior foi não o empate, o pior foi o que aconteceu com o Vinha e com o Cebolinha, que provavelmente a gente vai falar sobre isso. A gente já vai falar sobre isso. Pedrosa, você concorda com o Vene em relação... eu achei
uma diferença realmente também muito grande entre a performance do Flamengo no primeiro tempo e a performance do Flamengo no segundo tempo, o Lucas Pedrosa. Você também acha que as mexidas não foram as ideais? Concordo com o Vene, inclusive na leitura de jogo, onde o Flamengo foi no primeiro tempo a melhor equipe, foi a equipe que mais criou, inclusive segurando o Palmeiras. Palmeiras poucas finalizações no primeiro tempo, só que quando virou o segundo tempo, o Palmeiras já deu um trabalho pro Rossi, né, que fez 2 grandes defesas logo nos primeiros 10 minutos de jogo. Lamento muito a saída do Everton Cebolinha, que estava mostrando que estava querendo dentro da partida, estava criando também oportunidades, apesar de ter saído com 11 minutos. Foi um Flamengo que no segundo tempo, eu não sei se por minutagem, mas ele tira o Pedro e coloca o Gabigol, e isso pra mim, dentro de um jogo decisivo contra um adversário direto, foi um grande erro do Tite. Depois ele coloca o Alan, coloca o Léo Ortiz, dá um pouco mais de consistência ali no meio, mas a verdade é que o Palmeiras cresce no segundo tempo. E eu vou falar sobre a bola aérea, que é o seguinte: o Flamengo tomou 21 gols nesse Campeonato Brasileiro, 15 foram de bola aérea. Mais de 70% dos gols do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro foram de bola aérea. E se a gente for colocar nos pratos limpos e pensando nas 2 últimas partidas, o Flamengo tomou um gol de bola aérea lá no Allianz Parque, que foi anulado milimetricamente, e o Flamengo tomou outro gol que é oriundo de bola aérea, novamente nesse Maracanã, oriundo também da bola aérea, e que acabou sendo marcado o impedimento milimetricamente. Então, se o Flamengo tem algum tipo de problema nessa temporada grave, com certeza é essa bola aérea. Porque pelo chão, o adversário dificilmente chega. O adversário tem dificuldade de chegar pelo chão. Mas na bola aérea é um grave problema, e aí o Tite vai ter que corrigir, porque hoje no futebol, bola aérea decide jogo. Eu até acho, repito, que o Flamengo foi superior ao Palmeiras, mas eu tô longe de achar que esse empate foi injusto. Vene, principalmente pelo Cebolinha, né? Eu acho que os dois. A verdade é essa. Embora o Flamengo não tenha anunciado ainda, divulgado, e o Flamengo não fez isso ainda por conta da situação do Vinha, porque o Vinha... mais grave? Eles ainda não têm certeza do que aconteceu, sabe por quê? O joelho dele está cheio de líquido e sangue. Então o departamento médico do Flamengo não consegue ter certeza ainda do que aconteceu. A única certeza até o momento é o menisco dele vai precisar passar por uma cirurgia. Eles estão esperando diminuir o líquido e o sangue para poder analisar o ligamento também. Ou seja, é algo extremamente grave. No caso Cebolinha, ele já tem a confirmação. O Cebolinha teve uma ruptura total do tendão, ele vai precisar passar por cirurgia e só volta em 2025. E, pelo que eu soube, o Cebolinha está extremamente abalado, chorando bastante. Porque, assim, tem um lado mental. É uma lesão chata, tá, no futebol. Foi o Imperador? Adriano Imperador que teve. É o tendão de Aquiles. É o tendão de Aquiles. É o quê? É esse aqui. E o Cebolinha, se a gente for para analisar, ele é um jogador que está sofrendo muito com problemas físicos. A todo momento ele voltava, e ontem ele estava extremamente confiante. Ele falou isso para pessoas próximas, inclusive para pessoas do Flamengo, falou: tô confiante, hoje eu tô sentindo que eu vou fazer gol. E aí ele sofre uma grave lesão ainda no primeiro tempo. Força ao Cebolinha, força ao ser humano Cebolinha, porque ele vai ter que ter muita resiliência nesse momento, porque de fato não é uma lesão simples, muito pelo contrário. Uma lesão extremamente grave, repito, vai passar por cirurgia, e no caso do Vinha também é difícil. Ele já teve uma lesão tão grave assim? Quem? O Vinha? Não, o Cebolinha. Não, o Cebolinha não é um jogador de ter muitas lesões, muito pelo contrário. Tanto é que recentemente eu falei isso aqui, que o Flamengo deveria estudar o que estava acontecendo com o atleta, porque não é normal um jogador como ele, que se cuida bastante, um cara extremamente preocupado com a parte física, não só dentro do clube, mas também fora do clube, está sofrendo tantas lesões. Fato é que o Cebolinha está fora da temporada. Para o próximo jogo, o Bruno Henrique suspenso. O Tite vai ter uma preocupação enorme. E o Flamengo vai ter que ir ao mercado em busca de contratação. Hoje, quem faz mais falta aí nessa diferença, eu acho que é o Cebolinha, não é, Pedrosa? Entre o Vinha e o Cebolinha? É, sem dúvida alguma. A gente citou aqui que ele era um dos nomes da temporada nessa era Tite, né? Sim, sem dúvida. Eu acho que o Everton Cebolinha é um jogador que estava bem acima, inclusive, dos seus próprios reservas, com todo respeito ao Bruno Henrique, até ao Luiz Araújo, que entrou e nem entrou mal no lado esquerdo. Mas eu acho que o Cebolinha é de uma prateleira que o Flamengo não tem nessa ponta esquerda. Então tem que ir ao mercado, sem dúvida. E o Vinha não. O Ayrton Lucas é um jogador que, pra mim, é de um nível parecido com o do Vinha. O Vinha é até um pouquinho melhor se você for botar em regras gerais. Mas o Ayrton Lucas não deixa muita coisa a desejar pro Vinha, não. Vene Casagrande, tem negociação rolando pelo Wesley, é isso? Pela venda do Wesley, uma negociação, um valor que eu considero assim praticamente irrecusável. A Atalanta da Itália ofereceu 16 milhões de euros de maneira fixa e mais 4 milhões em bonificação, em metas assim bem fáceis de serem atingidas, como o número de jogos. A cada 20 jogos o Flamengo recebe uma bonificação.
Até ontem, o Flamengo tinha topado vender. Só que, com a lesão desses jogadores, o Flamengo vai ter que ir ao mercado. E agora, se vender o Wesley, tem que ir ao mercado para contratar lateral direito também. Ou seja, dificulta muito a vida da diretoria do Flamengo. Para esse momento da Libertadores já não consegue mais, né? Pois é. Fazer a inscrição. Foi até exatamente, o final de para as semana, oitavas né? de final, foi até o final de semana. Então, muita gente pode considerar uma decisão fácil, mas não é uma decisão fácil de tomar, não. Porque o Flamengo, teoricamente, não é um clube que precisa de dinheiro, fazer dinheiro, receita com venda de jogadores. O Flamengo é um clube que precisa se preocupar com ganho técnico em campo. Se você vende o Wesley, mesmo sendo um valor absurdo, você obrigatoriamente tem que ir ao mercado em busca de um jogador para a reposição. Mas, dito isso, se você perguntar a minha opinião... Sua opinião, Vini Casagrande? Eu venderia porque eu acho que o Flamengo, o clube que é o Flamengo, deveria ter um scout já com vários jogadores mapeados para essa posição. Você vende esse jogador que, repito, é uma proposta, na minha opinião, irrecusável. 20 milhões de euros pelo lateral direito Wesley é muita grana. Eu acho que tem que vender na hora. Em paralelo, o Flamengo tenta reforçar o elenco. O Flamengo tentou o Claudinho, inclusive chegou a um acordo com o Claudinho, preparou todo o anúncio, teve tudo preparado para poder anunciar o jogador, mas o Zenit voltou atrás e dificultou a vida do Flamengo e não quer fazer a venda de Claudinho para o Flamengo. Então o Flamengo, ciente que a janela de transferência está chegando cada vez mais perto do fim, está correndo atrás de outros jogadores. E o GE publicou primeiramente, nós confirmamos, que o Flamengo fez uma proposta pelo meia argentino de 21 anos, Carlos Alcaraz, tá bom? Ele atualmente pertence ao Southampton da Inglaterra. Para quem não se lembra dele, perdão pessoal, para quem não se lembra dele, cria do Racing da Argentina, chegou ao Southampton em 2022, em 2023 teve uma passagem pela Juventus da Itália por empréstimo e agora retornou ao Southampton e o Flamengo ofereceu 18 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, pela contratação desse meia argentino de apenas 21 anos. Então, a proposta está na mesa, o Flamengo está tentando a contratação desse atleta para reforçar o elenco rubro-negro. O Flamengo entende que esse jogador poderia fazer várias funções no meio de campo do Flamengo, enfim, poderia ser uma reposição imediata ao Gerson ou ao próprio Arrascaeta, então o Flamengo tentando a contratação desse jogador. Então o Flamengo desistiu do Claudinho, não é que desistiu do Claudinho, mas o Flamengo entende que a situação se tornou praticamente impossível do jogador ser contratado, porque o Zenit não abre mão do atleta e não vai abrir mão. O Flamengo sabe como são os russos. Não é jogada de marketing para o Flamengo chegar e oferecer mais. Não. Beleza, se o Flamengo topar a forma de pagamento que o Zenit pede, beleza, o Zenit pode topar fazer a venda. Mas aí se topar, aí o Zenit vai e faz mais um pedido, mais uma exigência, aí vai ficar nessa. Igual foi com o Endel em outra janela de transferência, com o próprio Claudinho em outra janela de transferência. Não dá. Então o Flamengo, de fato, na minha opinião, está certo sim em correr atrás de outro jogador, já que o Claudinho, pelo visto, se tornou algo extremamente difícil, quase impossível, segundo palavras de pessoas do Flamengo. Então, hoje o Flamengo tem 3 situações de venda, podendo vender. O Wesley para a Atalanta da Itália. Hora de falar sobre o Flamengo, que acaba de fazer uma oferta para um jogador argentino no valor de 109 milhões de reais ou 18 milhões de euros. Pelo menos foi o que informou o pessoal do GE. O interessado é Carlos Alcaraz, meio atacante argentino de 21 anos de idade, formado no Racing e que pertence ao Southampton. A história desse menino é a seguinte: em 2020 ele se torna profissional do Racing, chama bastante atenção, jogando como segundo homem de meio campo ou como meio armador. É comprado em janeiro de 2023 pelo Southampton por 13 milhões e 600 mil euros. Com a camisa do clube argentino, antes de se mudar, ele havia feito 83 jogos e 12 gols. Pelo Southampton, mais 47 jogos e 8 gols, acaba sendo emprestado no começo desse ano para a Juventus para terminar a temporada europeia. Tem uma passagem discreta, a Juve decide não comprá-lo e o Southampton ainda não se decidiu sobre utilizá-lo ou não para essa temporada que está só começando lá na Inglaterra. Foi nesse cenário, entendendo que o Alcaraz poderia ser uma alternativa para os lugares do Arrascaeta e também do De La Cruz, que o Flamengo ofereceu
18 milhões de euros, basicamente a grana que gastaria para a contratação do Claudinho. Como o Claudinho não será liberado pelo Zenit, o Flamengo mudou a sua estratégia e está trabalhando na contratação desse jogador. Se não houver acordo, aí o Gonzalo Plata, o atacante equatoriano de 23 anos de idade, que pertence ao Al Saad, será a grande opção. Nação rubro-negra, Flamengo contratando Carlos Alcaraz, jogador de 21 anos, que foi assim destaque no time argentino do Racing, jogou muita bola. Eu lembro desse atleta jogando, né, pela Libertadores. É um jogador muito técnico, além de ser jovem, ele aparenta ser muito experiente, muito bom de bola, e o Flamengo partiu para cima, tendo em vista que com o Zenit não vai sair negociação envolvendo o Claudinho. Então o Flamengo tem que contratar. A gente tá vendo aí, Cebolinha desfalque, Matias Vinha desfalque, o De La Cruz não vai aguentar todos os jogos, pediu para sair contra o Palmeiras, né? O departamento médico vai analisar o uruguaio, o Arrascaeta também não tem gás para jogar todas as partidas. Então assim, o Flamengo já deu mole no Marcos Antônio, que já foi para o São Paulo. O Flamengo vai ter que abrir os cofres para contratar jogadores no plural, não é jogador, oportunidade de mercado. Tá ouvindo, seu Marcos Braz? Tá ouvindo, Bruno Spindel? Tá ouvindo, Rodolfo Landim? É jogadores no plural. E assim, há uma imensa expectativa desse Carlos Alcaraz aceitar jogar no Flamengo. O Flamengo já ofertou, já fez a primeira proposta de 18 milhões de euros, é muita grana. E assim, o jogador pode acenar positivamente e pode retornar ao futebol sul-americano, e por que não fazer história com a camisa do Flamengo e ficar aqui por muitas e muitas temporadas. Flamengo vai pra cima desse argentino. Flamengo também quer a contratação do atacante robozinho Michael. Michael chega para ser titular absoluto. Eu venho falando aqui para vocês, Flamengo vai partir para cima do Michael. Eu não acredito que o Bruno Henrique vai dar conta do recado. A gente não sabe como tá o Bruno Henrique. Aí, ó, aconteceu uma lesão, o Cebolinha não retorna mais essa temporada. É um problemaço para o Flamengo. Vocês acham que o Luiz Araújo vai jogar toda a partida bem, vai ter aquela regularidade na ponta esquerda? Não vai. Naquele jogo contra o Palmeiras, foi assim, um divisor de águas. Ele quebrou um galho e, por incrível que pareça, deu certo. Só que nem todo jogo vai dar certo. Então, assim, o técnico Tite, houve hoje uma reunião seríssima dentro da Gávea, né? Envolveu todos os conselheiros, né? Os diretores do Flamengo, para que o Flamengo vá no mercado, contrate jogadores. E assim, nação, antes de finalizar, quero atualizar vocês que além desses jogadores que o Flamengo está analisando, né? O scout rubro-negro está analisando contratar, o Flamengo também pode vender jogadores. Primeiro, o Fabrício Bruno, que tem uma proposta assim super boa, muito boa, né? Do Rennes da França, e a outra é uma proposta milionária pelo lateral direito Wesley. Então assim, além do Flamengo não querer contratar, ainda pode vender os jogadores para sorte, que é proposta assim milionárias. Com essa venda, com essa grana dessas vendas, tanto do Fabrício Bruno e tanto do Wesley, o Flamengo pode ir firme e forte no mercado e contratar um meio de campo, um ponta direita, um ponta esquerda, um volante, um lateral direito, um lateral esquerdo. Então assim, o Flamengo vai ter que contratar meio time. Essa que é a verdade. Eu quero saber de vocês, nação. Vocês aceitariam o Carlos Alcaraz e aceitariam também a vinda do atacante Michael? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!